O que é o jejum espiritual? Por que nós devemos jejuar? Quando nós não devemos jejuar? Afinal de contas, jejuar faz mal para a nossa saúde? Olá, meu nome é Renata Macedo e hoje vou falar um pouco sobre a disciplina espiritual ou prática da vida cristã, jejum. O que é jejum? Jejum é privar-se de alimentos por algum tempo para buscar mais conexão com Deus. Ou seja, naquele momento em que você estaria se alimentando, você está buscando coisas espirituais. Não é só deixar de comer. O jejum envolve outras áreas da nossa vida, como por exemplo, o nosso autocontrole. Além disso, a gente ter resistência quanto à comida é muito importante, porque às vezes o inimigo usa o alimento para poder tirar o nosso foco, para que a gente não cumpra o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Por exemplo, se eu tenho problemas com açúcares e eu não corto carboidrato e açúcar e eu continuo me alimentando mal, eu vou ficar assim doente e não vou poder cumprir a obra, o plano que Deus tinha para mim. A gente vê na palavra de Deus também que o inimigo usou a comida para poder tentar Eva, fazendo com que ela desviasse do propósito que Deus tinha para a vida dela. E usou também o alimento para poder tentar Jesus. Jesus estava 40 dias sem comer. Ele disse: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Ou seja, tentou ele com comida, sendo que ele estava com fome naquele momento. O inimigo às vezes usa o alimento para poder tentar tirar o nosso foco, para que a gente não cumpra o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu não estou dizendo que o alimento, a comida, é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Em Eclesiastes 3,13 diz assim: e também que todo homem coma e beba, e goze bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Ou seja, quando a gente goza bem do nosso trabalho, comendo, bebendo, se alimentando bem, Deus fica feliz juntamente conosco. Em contrapartida, em Provérbios 23, capítulo 20 ao 21, diz assim: não andeis com gente que bebe demais, nem com quem come demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza e vestindo trapos. Ou seja, através daí a gente já subentende que comer demais e beber demais não é uma coisa saudável. Quem come demais e bebe demais não acaba bem. Logo, a gente pode comer, que Deus se agrada com isso, mas não comer demais. E o jejum ele nos ajuda a ter esse controle, essa dificuldade que algumas pessoas têm de quando vai abrir um pacote de biscoito tem que comer ele todo, tem que comer até acabar, se vai abrir uma barra de chocolate tem que comer ela toda, não consegue comer só um pedacinho. Então o jejum ajuda a gente nesse controle também. Agora, por que a gente deve jejuar? O primeiro motivo é para criar mais conexão e intimidade com Deus. E também porque Jesus espera que a gente jejue. Em Mateus capítulo 6, versículo 16, ele inicia falando: quando jejuares. Logo, a gente entende que se alguém diz quando jejuares, é porque essa pessoa espera que a gente jejue. Quando a gente não deve jejuar? A gente não deve jejuar quando existe algum problema de saúde que nos impede de fazer isso. Quando a gente está com diabetes, alguma doença que você não pode ficar muito tempo sem comer, a gente não deve jejuar, porque aí a gente vai estar se prejudicando e Deus não vai se agradar do nosso jejum. Ou quando a gente está grávida, amamentando, porque aí a gente não vai aguentar, né, ficar muitas horas sem comer, senão a gente pode desmaiar, ficar fraca. Nesses casos, a gente não deve jejuar. E para quem não pode fazer jejum, de ficar realmente sem comer nada, existe uma outra opção, que é você fazer um propósito de você ficar sem comer alguma coisa ou sem fazer alguma coisa que te dá prazer, como por exemplo, televisão, filmes, redes sociais. Você pode fazer um propósito com Deus, que hoje tem algumas pessoas que chamam até de jejum, mas é propósito, é voto, de ficar um certo tempo sem alguma coisa dessas, para você focar mais nas coisas espirituais, buscar mais a presença de Deus para a sua vida. Eu estive conversando com uma senhora que ela ficou 6 meses sem comer arroz. Para mim, não é nada demais, porque eu fico sem comer arroz de boa, mas ela ama arroz e ela não gosta de comer sem arroz de jeito nenhum, que come arroz todo dia. Então, para ela foi um sacrifício. E ela estava orando, né, em prol de Deus abrir uma porta de emprego para o filho dela, e ela foi orando, orando e ficou sem comer arroz. Ela disse que não ia comer arroz enquanto Deus não abrisse a porta de emprego
para o filho dela. E depois de 6 meses, Deus falou com ela para poder ir até um certo local com o filho dela. Era até um local assim que não tinha muita lógica ela ir naquele dia, porque era uma cidade que tinha muito problema quando chovia. E estava chovendo naquele dia, mas ela obedeceu à voz de Deus e foi. E lá eles encontraram uma pessoa, tipo uma coisa muito assim de Deus mesmo. E essa pessoa arrumou um emprego pro filho dela na hora. Isso ela já estava 6 meses orando e sem comer arroz. Quer dizer, ela deixou, né, de comer um carboidrato que ela amava, o que trouxe também benefícios para a saúde dela também, né? Porque ela cortou um carboidrato da vida dela, algo que tem açúcares e tal, que ela ama. E ela estava orando, pedindo para Deus essa intervenção. E Deus entrou com providência e deu aquilo que ela queria. Quer dizer, muitas vezes a gente tem coisas que a gente acha que é muito importante pra gente, tipo assim, eu tenho muita dificuldade de ficar sem café. Na minha família toda a gente toma muito café e pra mim ficar sem café é difícil. Então eu amo tomar café, então eu abri mão disso para poder ficar com os meus pensamentos mais voltados para alguma coisa. Também é um voto que eu posso fazer, também é um propósito que eu posso fazer em Deus. Então, para quem não pode ficar sem comer por algum problema de saúde, pode fazer um propósito desse que Deus ele vai receber de bom grado, sendo de boa intenção. E a última pergunta é: jejum faz mal para a saúde? Gente, jejum não faz mal para a saúde. Deus jamais nos pediria para poder fazer algo que fosse prejudicar a nossa saúde. Muito pelo contrário. Além do jejum trazer vários benefícios para a nossa vida espiritual, ele traz também benefícios para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, um pouquinho a respeito do jejum, mas dando uma introdução a esse assunto. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre jejum, porque é uma prática que eu adotei para minha vida e que eu amo, e eu queria compartilhar um pouco para vocês sobre o que eu tenho aprendido sobre isso, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui. E se você gostou desse vídeo, te peço que dê um like, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, para que a gente possa continuar aprendendo juntos, tá ok? Tchau, tchau!